Aqui no nosso estúdio está o professor Edgar Leite, ele é professor de História da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e também da Unirio. Está aqui para conversar com a gente sobre esses protestos no mundo árabe. Professor, boa tarde. Boa tarde. A gente sabe que são várias as motivações desses manifestantes em todos esses países árabes, né? E eu queria saber se tem como a gente prever um futuro daquilo ali. O que deve acontecer? Tem governo ainda que vai conseguir segurar o regime ou nenhum governo mais, depois dessa onda de revoluções, vai conseguir permanecer no poder? Esse é o grande mistério do desenvolvimento atual do mundo árabe, né? O que vai sair de tudo isso? Que aquelas sociedades estão em movimento, é claro, né? Que as demandas são múltiplas e multifacetadas, também é evidente. Agora, qual vai ser a solução para isso é difícil prever, porque o modelo atual, que foi um modelo constituído ao longo da Guerra Fria, claramente se esgotou, ou aparentemente se esgotou. No entanto, ele ainda tem elementos de poder, de força. Então, fica difícil saber. E as alternativas, geralmente, são alternativas fundamentalistas religiosas, que não são alternativas reais, né? Diante das demandas, porque as demandas são por modernização, algumas. Né? Então, esse é o mistério, é o desafio. E a gente vai poder ver democracias como a gente vê no Ocidente, ou vamos ter, por exemplo, regimes como o que aconteceu com o Irã depois da Revolução Islâmica? Esse é sempre um risco na medida em que você não tem uma força, um projeto claro, democrático, constituído. É sempre o risco de que uma tirania seja sucedida por uma outra tirania, né? E na medida que os religiosos são fortes, influentes, por uma tirania religiosa. Mas, no entanto, por exemplo, o caso do Iraque, as instituições iraquianas têm se mantido, a duras penas, aos trancos e barrancos muitas vezes, elas têm se mantido estáveis, né? Quer dizer, tem se conseguido evitar o retorno a um regime, seja autoritário, seja o avanço na direção de um regime fundamentalista religioso, ou fundamentalista étnico, né? Porque também tem esse problema, né? Dos diferentes grupos que não conseguem conviver bem uns com os outros, né? Pois é, são de várias as diferenças ali. Não tem como a gente ter um exemplo e isso padronizar para a região, mesmo porque também tem a economia de cada lugar que é afetada direta e indiretamente por essas questões, né? Exatamente. Aquelas economias alimentadas pelo petróleo têm uma certa dinâmica e aquelas outras que não têm petróleo, outras totalmente diferentes. Agora, a gente viu no Egito, por exemplo, que a Bolsa de Valores ficou fechada, o comércio ficou fechado durante muito tempo. Quer dizer, isso também prejudica muito a economia do país. Esses governantes desses países em revolução, vamos dizer assim, o senhor acredita que eles têm que agir rápido ou eles estão conscientes de que eles, além do prejuízo político, eles podem causar um prejuízo econômico ainda maior para o país? Algumas dessas economias já são economias muito estagnadas. Né? Então você vê como pode uma bolsa de valores ficar fechada tantos dias, né? Quer dizer, para os nossos padrões ocidentais isso é um desastre total do ponto de vista financeiro. Para eles também, mas o grau e o impacto é menor. Claro, a profundidade da economia é diferente, né? Então eu acho que sim, eles têm essa preocupação, mas eu acho que os revoltosos, a população emergente, tem mais preocupações com o futuro e o bem-estar econômico e financeiro da sociedade do que propriamente os seus dirigentes. Agora, eles precisariam do que nesse lugar, nesses países? Por exemplo, um novo projeto político seria uma nova geografia ali para a região? Isso é possível, o senhor acredita? Tem alguém que tenha essa força política com uma novidade para governar os países? O problema é que são sociedades de tradição, muito religiosas, onde a educação é muito pouco disseminada. E eles não têm uma visão muito clara dos desafios da modernidade, né? Isso nem sempre as sociedades têm. E aí fica complicado, você tem que ter modelos. O Egito, por exemplo, desses países, foi durante muito tempo no século XX, um dos países onde um pensamento liberal até tinha núcleos importantes democráticos, né? Mas isso foi destruído pelo regime de Nasser e o que sucederam, né? Então fica difícil. Esse é a incógnita. Essa é a incógnita. Como o senhor falou também dos sistemas religiosos, eles colocam também muitos obstáculos para as atividades econômicas também nesses países. Claro, né? Quando se diz que o fundamentalismo não é solução para esses regimes, é que do ponto de vista econômico, os regimes religiosos colocam obstáculos às atividades econômicas de ordem moral, de ordem religiosa, né? Questões de qualidade, pode isso, não pode aquilo. Isso, sem dúvida, são obstáculos razoavelmente intransponíveis. Por isso as nossas sociedades separaram o religioso do poder de Estado, né, para permitir o desenvolvimento das atividades econômicas e da liberdade individual.
Professor, duas perguntas em uma. Como é que fica agora o processo de paz? Os palestinos já disseram que a partir de agora isso se torna inviável. E que cuidados ou que posicionamento deve tomar os Estados Unidos, porque eles podem sofrer retaliações, de repente, dos palestinos? Há esse perigo também ou não? Bom, acho que o processo de paz já está enterrado há muito tempo. Não é isso especificamente que vai enterrá-lo ou paralisá-lo. Ele já está paralisado há muito tempo. O problema atual é que essa tentativa de resolução veio num momento muito grave, que é o momento da crise dos países árabes, né? E o sentimento anti-israelense é um sentimento que legitimou e legitima muitas daquelas ditaduras que estão em torno do regime. Então, a tentativa de muitos Estados árabes em retomar esse inimigo externo, né, pode ser uma forma também de eles unificarem e pacificarem as demandas internas, né? Porque durante muito tempo lá, todos os problemas de ruim, tudo que havia de ruim nos países árabes era devido a Israel e aos Estados Unidos. E as manifestações mostram que, na verdade, são os modelos árabes, né, os responsáveis pelas tragédias internas e pela miséria dos povos, né, e não necessariamente os grupos externos, né, os problemas externos. Então, essa resolução veio nesse momento, né? Os Estados Unidos, claro, ele protege sempre Israel e veta